escolher os primeiros destinos da sua viagem, como nômade digital, por exemplo? Eu sou a Fernanda, eu sou nômade digital, eu trabalho enquanto viajo o mundo, né? Tenho um trabalho remoto, já faz mais de 4 anos, acredito. E eu viajo pelo mundo sozinha, muitas vezes Ásia, muitas vezes Europa. E quais são os primeiros destinos? O que eu sugiro? Bom, primeiro, eu não fiz tudo do jeito mais normal, então eu não posso pegar assim como minha experiência, tipo, fiz isso e deu certo ou fiz isso e deu errado, tá? Porque eu, na verdade, a primeira vez que eu não saí, eu fui morar em São Paulo sozinha. E isso já te prepara para muita coisa que pessoas que não moram sozinha em outra cidade não estão preparadas, né? Então eu meio que preparei já em São Paulo, morando sozinha por vários anos. E depois eu fui estudar na Coreia do Sul com todo o apoio, né? Fui com mais 4 brasileiros e lá todo mundo fazia tudo pela gente, tipo, leva a gente fazer o documento, eu não precisei fazer nada sozinha, né? Então foi assim que eu comecei a virar mais independente, né? E as minhas experiências, né, como na Coreia do Sul, não era totalmente sozinha também, me virando. E a primeira vez sozinha foi na Tailândia. Não, na verdade eu morei nas Filipinas, fui sozinha também, mas fui com trabalho e tal. Então assim, eu fui preparada aos poucos pra viver fora. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que vai depender de qual situação que vocês estão, se vocês já foram pra fora, se não foram pra fora, se vocês moram com os pais ou se foram morar em uma cidade do Brasil sozinho. Mas você quer virar nômade digital. O que eu indicaria? Primeiro, se você é muito cagão, eu indicaria começar com o Brasil, né? Dar umas viajar sozinho no Brasil ou começar como nômade no Brasil mesmo, que seria, tipo, de certa forma segura, né? Eu fui direto, me mudei para São Paulo. Então, não como nômade, né? Eu simplesmente fui lá tentar uma vida nova. Mas aí eu acho que seria interessante começar a vida nômade no Brasil mesmo. Se você não é de São Paulo, vai para São Paulo, por exemplo, que é uma cidade grande e tal. Você vai lidar com metrô, né? Por exemplo, que quem vem de cidade que não tem metrô, tipo, vai para outras cidades do mundo, tipo, meu Deus, como é que eu me viro no metrô? Então você, pelo menos, você começa a entender como é que funciona o metrô, porque é basicamente igual no mundo inteiro, tá? A mesma lógica, né? Então talvez alguma coisa assim, né, temporária, para você ver como você se sente sozinho, como você se vira se você nunca morou sozinho em outra cidade, né? E claro, né, você ter o acesso àquela coisa grande, né, de São Paulo, pode ser que te ajude também. Se você não quer fazer Brasil, América Latina, talvez. Eu nunca fiz nomadismo na América Latina. Eu, na verdade, só visitei a América Latina. Fui pra Argentina quando eu tinha 24 anos, primeira vez que eu andei de avião, inclusive. Fiquei 4 dias só, com meu amigo, né? Ele que geriu a maior parte do negócio, então eu não tive muita responsabilidade de me virar. E fui um dia pro Chile, porque eu tava indo, foi recente agora, que eu tava indo pra Austrália, né? Aí então assim, eu posso e não posso indicar a América Latina. Eu nunca fui nômade lá. Eu não tenho interesse, porque eu gosto de escolher lugares seguros. A América Latina continua sendo um pedaço do Brasil, sabe? Tem lugares até um pouquinho melhores, sim, mas continua sendo aquela coisa. Eu falo inglês, eu prefiro me comunicar em inglês do que em espanhol. Então, isso também pode ser uma coisa para vocês decidirem o primeiro lugar. Se vocês não falam inglês, talvez seja melhor um lugar que fale espanhol, então a América Latina. Também, talvez, porque seja mais barato. Agora, se vocês não são muito cagão, se vocês estão bem abertos para tentar coisas novas, eu indicaria a Tailândia. Por que Tailândia? Eu comecei como nômade na Tailândia, mas eu já tinha tinha experiências em outros países. Já tinha morei também na Polônia, tá? Então, eu já tinha tido a experiência do exterior e já gostava de coisas asiáticas e tal. Mas por que Tailândia?
a Tailândia, ela é de certa forma barata. Talvez não seja tão barato quanto a América Latina. Questão de aluguel, talvez. Comida eu não digo não, porque eu achei bem caro o Chile, tá? Pra comer. E a comida na Tailândia, se você é aberto pra comida, principalmente, tá? Você consegue comer por menos de R$ 10. As coisas aumentaram, tá? Mas é que antes eu comia por R$ 5, agora acho que o mesmo prato, o mesmo lugar eu comeria por 7, 8. Tá? Então aumentaram as coisas, mas ainda você consegue comer por volta de R$ 10 comida tailandesa. Se você quiser outro tipo de comida, aí aumenta um pouco, mas ainda assim, eu acho que você consegue comer um monte de comidas por 30, R$ 40 tranquilamente, tá? Não chega a ser mais caro que o Brasil. Então comida não é mais caro que o Brasil. E hospedagem, eu acho que é tipo São Paulo. Tá? Pode ser meio caro se pensar em real, mas são hospedagens talvez melhores, com piscina, com um prédio com piscina, academia e tal. Realmente as hospedagens aumentaram também um tanto, eu não sei mais dizer quanto, mas tem outros lugares que não é Bangkok, que também você consegue coisas mais baratas e tal. Hostel mesmo é bem barato, então se você quiser fazer essa tentativa de hostel também por um tempo, compensa também, tá? Pra conhecer gente e tal, é bom, depende da tua idade também, se você quer conhecer gente, o hostel é uma boa. Não é muito bom pra trabalhar, né? É bom se tiver uma salinha pra trabalhar, e sim, tem alguns hostels que tem um lugar pra você trabalhar e tal, então isso ajuda um pouco. Então, assim, por que Tailândia, né? Porque você vai gastar com passagem, tá? Essa é a passagem, é longe, é caro. Mas lá, o custo de vida dentro da Tailândia é mais barato. Você tem mais coisas de qualidade de hospedagem e coisa assim. E a comunidade nômade é muito grande lá. Então você pode conhecer muitas pessoas que estão nessa mesma vibe. Então eu acho que é interessante. E assim, é fácil se virar lá, mesmo sem saber tailandês. Mas um pouco de inglês seria bom. Eles falam um pouco também. Então assim, tipo, falar hot, cold, meat, chicken, essas coisas assim já, tipo, ajuda no dia a dia para você comprar comida, porque é isso também que eles falam. Então, eu indicaria a Tailândia para começo. Vietnã também, mas o Vietnã é um pouquinho mais challenge, né, mais desafiador. Mas talvez Da Nang, no Vietnã, que é uma cidade com praia, cheio de nômade também, hospedagens mais baratas que a Tailândia. Só que é um pouco mais louquinho, assim, é um pouco mais diferente do que a gente está acostumado. Eu fui pro Vietnã, eu fui para Ho Chi Minh. Eu não gostei muito, não achei muito acessível, não achei muito conveniente, não em questão de dinheiro, mas tipo, comida, tudo. Eu achei bem difícil achar um lugar que eu olhasse e pensasse, nossa, esse lugar é interessante para comer. Quase não achei comida ocidental. E eu acho que às vezes a gente precisa, tá? De comida ocidental. Pra dar uma segurança também, não sei, tipo, tem dias que a gente quer só alguma coisa ocidental, tá? Mas eu vi que Da Nang é bem melhor, é bem mais de boa, e eu também não fiquei não consegui uma hospedagem muito boa também, então essa coisa, mas eu ouvi falar que Da Nang é bom. Então ali no Sudeste Asiático tem países mais baratos, né? Tailândia, Camboja, Vietnã, Filipinas, Indonésia. Mas eu hoje, com toda a minha experiência, eu já morei nas Filipinas e visitei as Filipinas agora. Quando eu morei nas Filipinas, eu adorei, tá? Mas agora fui visitar e eu vi com outros olhos. Eu não indicaria agora, para começo. E outra coisa que eu indicaria também para começo, além da Tailândia, tem várias cidades, tá? Que eu indicaria. Não Phuket, tá? Mas para visitar, ok, mas não para ficar mais tempo, assim. Bali, na Indonésia, tá? Não é Jakarta, é Bali mesmo. Lá também tem muitos nômades. Tem comida muito boa e saudável. Como tem uma comunidade nômade, tem muitas coisas num espaço pequeno ali, porque Bali é muito grande, tá? Pra você ficar se locomovendo é um inferno. Então, assim, é melhor você escolhe um lugar, fica um mês, depois escolhe outro lugar, fica outro mês. Porque realmente é um inferno, é longe e tem muito trânsito. Então não compensa, tá? E aí você pode pegar uma motinha e tal, mas é o caos. Se você quiser se aventurar e pegar uma motinha lá, vá na fé. Eu não, né, nem coragem. Mas, por exemplo, eu fiquei na região de Ubud. Lá você vai achar academia, você vai achar coisa de yoga, você vai achar
Você vai achar tudo ali, porque toda a comunidade vai crescendo ali e vai criando todas as coisas. Restaurantes maravilhosos, não são tão caros. Então, assim, e tem a comunidade ali. Então, quando tem uma comunidade grande, o lugar mostra que ele é, tipo, acessível, mostra que ele é conveniente, mostra que as pessoas têm um pouco de qualidade de vida. Porque os nômades procuram isso, qualidade de vida, conforto, né, conveniência e lugar barato. Então, é basicamente isso. Então, eu indicaria Tailândia e Bali. Tailândia antes de Bali, tá? Se você é aberto, se você quer conhecer culturas novas, comidas novas, né? Mas se você quer fazer um teste, se você se adaptaria à vida nômade, porque a vida nômade não é para qualquer um, tá? Isso é fato. Se você quer saber se você gostaria, começa pelo Brasil, pensa, vou passar um mês, vou levar meu computador, vou passar um mês, vai, sei lá, num lugar que tenha uma estrutura, que tenha internet, que tenha um lugar legal e que você consiga um apartamentinho com uma kitchen, né, uma cozinha de boa, assim, que seja confortável e que você consiga pagar, claro. E claro, né, obviamente essa parte, né, vai ter que ver se você vai conseguir pagar. Hoje na Tailândia, talvez algumas cidades ali mais de boa do que outras, mas não sei dizer, bem, vocês vão ter que pesquisar. Faz 2 anos que eu não vou pra Tailândia, já. Então, 1 ano e meio, não sei. Então, assim, as coisas mudam, as coisas aumentaram, todo mundo, no mundo inteiro as coisas estão mais caras, tá? Não é só aqui que aumentou, não. Então, todo lugar aumentou. E aí, eu diria que com 5 mil reais por mês, você vai ter que decidir o lugar. Não é qualquer lugar que você vive com 5 mil reais. E você vai viver na economia, tá? Então vai ter que ver qual é o teu salário e quanto que ele consegue pagar. Isso sem a passagem, tá? Obviamente, né? Tipo, o dia a dia, teu aluguel, tua comida. Aluguel, comida e transporte. Então tem cidades, eu acho que Chiang Mai, que elas são mais baratas. Talvez dê 5 mil um pouco mais tranquilo. Mas tem que ver como é que tá os preços lá. Então, eu acho que é uma boa testar. Se você nunca viajou muito, nunca viajou sozinho e tal, é uma boa testar dentro do Brasil mesmo. Pega o computador, vai para um lugar e vê o que você sente. Porque realmente não é para todos. E eu acho que tem que ver, ver, né, como é que fica. E a questão, tipo assim, o começo do nomadismo é o autoconhecimento. Tá? Porque você não sabe quanto tempo você vai gostar de ficar em tal lugar, como que você funciona, se você fica muito cansado, se você prefere ficar mais tempo no lugar. Você não sabe como você funciona. E às vezes a gente erra muito, muita gente desiste logo de ser nômade, é muito cansativo. Muito cansativo porque você mudou demais, né? Então, se você ficar mais tempo num lugar só, não vai ser tão cansativo, sabe? Então, já vi muita gente reclamando, porque não consegue comer bem, porque não consegue fazer exercício. Se você pegar um lugar para 3 meses, tem que ver o visto, tá? O tempo do visto, tá? Se você pegar um lugar para 3 meses, você consegue fazer academia, você consegue cozinhar, você consegue entrar numa rotina tranquilíssima, sabe? Então, assim, tem que ver como é que você vai funcionar. Mas isso é teste, é viver aquilo e você entender. E você entender que você pode mudar isso, que você pode ficar mais tempo no lugar, porque a gente tem essa gana de, eu quero conhecer tudo. Aí eu vou ficar uma semana aqui, uma semana lá, uma semana lá. Geralmente não dá conta, né? Eu falo que eu tenho que ficar 20 dias no mínimo em cada lugar, mas tem lugar que eu fico menos. E eu sempre, tipo, penso, cara, que merda que eu fiz. Então, a gente vai adaptando, né? Às vezes você começa mais louco, lá vê um monte de lugar e depois você vai diminuindo a velocidade, falando, não, vamos focar na rotininha, vamos fazer bonitinho, né? Vamos se alimentar bem, vamos fazer exercício. Quem não liga pra isso, mete o louco, né? Eu não ligava muito, né? Agora eu tenho que seguir dieta, eu tenho que fazer exercício, então eu tento ficar mais tempo em um lugar só. E aí vocês vão vendo, né? Então, Brasil, América Latina, se não fala inglês principalmente. Mas o mais legal eu acho que é Tailândia e Bali. Pra começar. Depois você abre ali o seu leque, ó. E vai fundo para onde você quer ir, onde o seu dinheiro paga. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar aqui. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais sobre a vida nômade e como funciona isso. Tchau!